Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Nesta aula nós daremos continuidade com a playlist sobre divisão com números decimais. Primeiro de tudo, só para dar uma relembrada, o que são números decimais? Números decimais nada mais são do que números que possuem vírgula. Então neste exercício nós temos 6,75 que divide 0,024. Para nós começarmos a realização dessa divisão, o primeiro passo é nós transformarmos esses números decimais em números inteiros. E como nós fazemos essa transformação? Basta nós fazermos a eliminação dessas vírgulas. E para isso, o primeiro passo é nós contarmos a quantidade de números que possuem após a vírgula. Então, aqui no nosso divisor, quantos números nós temos após a vírgula? Nós temos 3 números. E aqui no nosso dividendo, quantos números nós possuímos após a vírgula? Nós temos 2 números. Agora, nós temos que analisar quais números são maiores, 3 ou 2? É o 3. Então, se é o 3, então nós iremos multiplicar por 1000. Se nós multiplicamos aqui por 1000, aqui nós também temos que multiplicar por 1000. Por exemplo, se aqui tivesse apenas um número após a vírgula, nós iríamos multiplicar por 10. Se tivéssemos 2 números após a vírgula, nós iríamos multiplicar por 100. 3 números nós vamos multiplicar por 1000, 4 números por 10.000 e assim sucessivamente. Então, o primeiro passo é você analisar a quantidade de números que existem após a vírgula, tanto do divisor quanto do dividendo. Aí você analisa quais são os números maiores, é do divisor ou é do dividendo? Aí você, aqui no caso, foi do divisor. Então, você vai pegar essa quantidade e vai multiplicar. Então, se foi por 3, nós vamos multiplicar por 1000. Se fosse por 4, por 10.000. Então, assim sucessivamente. Quando nós multiplicamos um número que possui vírgula por 1000, basta nós andarmos a vírgula 3 casas. Então, por exemplo, aqui nós temos 6,75. Se a nossa vírgula está aqui e nós temos que andar ela 3 casas, então a nossa vírgula está aqui. Nós vamos andar 3 casas. Então, 1, 2, 3. A nossa vírgula vai vir aqui. Então, nós vamos ficar com 6.750. Então, 6.750, que divide, agora nós vamos multiplicar 0,024 por 1000. Multiplicar esse número por 1000, basta nós andarmos a vírgula 3 casas. Então, se a nossa vírgula está aqui, nós vamos andar 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3. Então, nós vamos ficar com 24. Mas, Esther, por que você colocou 24, sendo que aqui nós tínhamos 0, 0? Por exemplo, nós temos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32. Isso aqui é a mesma coisa que 32. Se nós tivéssemos 0, 0, 2, seria a mesma coisa que o número 2. Se nós tivéssemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, isso aqui seria a mesma coisa que o número 8. Então, a quantidade de zero na frente do número, ele não importa, será sempre o próprio número. Por isso que aqui, quando nós tínhamos 0024, eu coloquei apenas 24, porque esses 2 zeros na frente do 24 não interferem em nada. Agora sim, nós transformamos os números decimais em números inteiros. Agora nós podemos começar a nossa divisão. Aqui nós temos 2 números no nosso divisor, então nós vamos pegar 2 números no nosso dividendo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu fiz aqui a tabuada para nós ganharmos tempo. Então, nós vamos fazer assim. Na tabuada do 24, que número me dá 67 ou chega próximo? Ou vocês podem pensar da seguinte forma. Quantas vezes o número 24 cabe dentro do 67? Nós sabemos que 24 vezes 2 são 48 e 24 vezes 3, 72. 24 vezes 3 ultrapassou o número que nós precisávamos. Então, nós vamos utilizar o 24 vezes 2, porque 24 vezes 2 são 48. Então, nós vamos colocar o 2 no nosso quociente e vamos colocar o 48 aqui, porque o 24 cabe 2 vezes dentro do 67. E agora, nós vamos fazer a subtração. 7 menos 8 não dá, então nós vamos pedir o emprestado do 6. O 6 passa a valer 5 e o 7 passa a valer 17. Agora, 17 menos 8 é igual a 9. E 5 menos 4 é igual a 1. Agora, nós temos um resto menor que o nosso divisor. E quando o nosso resto é menor que o nosso divisor, nós temos que analisar duas coisas. A primeira delas
é vermos e analisarmos se nós temos número aqui no nosso dividendo para nós baixarmos. Se nós termos números, nós temos que baixar. Então, como nós temos, vamos baixar ele. E toda vez que nós baixamos ou acrescentamos o número, nós temos que dividir. Agora, na tabuada do 24, que número me dá 195 ou chega próximo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós precisamos do 195. Nós sabemos que 24 vezes 8 é 192 e 24 vezes 9 dá 216. Nós sabemos que nós nunca podemos usar um número que ultrapasse. Então, nós vamos utilizar o 8. Porque 8 vezes 24 é igual a 192. 5 menos 2, 3. 9 menos 9, 0. E 1 menos 1, 0. Agora, nós temos um resto menor que o nosso divisor. Qual que é o primeiro passo a ser analisado? É nós vermos se ainda nós temos número aqui no nosso dividendo para poder baixar. Como nós temos um número para nós baixarmos, nós vamos baixar. E toda vez que nós baixamos o número, nós temos que dividir. Agora, na tabuada do 24, que número me dá 30 ou chega próximo? Vamos dar uma olhada aqui. Nós sabemos que 24 vezes 2 são 48. 48 ultrapassa. Então, nós vamos utilizar o 24 vezes 1, que é 24. Então, o 24 cabe uma única vez dentro do 30. E agora, nós fazemos a subtração. Quanto que é 0 menos 4? Não dá para realizar, né? Então, nós vamos pedir emprestado do 3. O 3 passa a valer 2 e o 0 passa a valer 10. Agora, 10 menos 4... 6. E 2 menos 2, 0. Agora é uma parte muito importante. Por quê? Porque nós temos um resto menor que o nosso divisor. E qual é o primeiro passo a ser analisado quando o resto é menor que o nosso divisor? É nós vermos se ainda há números aqui no nosso dividendo para que nós possamos baixar. Tem números aqui no nosso dividendo? Não. Então, quando não tem números no nosso dividendo, o próximo passo é nós colocarmos uma vírgula no nosso quociente e acrescentar um 0 no nosso resto. Então, eu vou falar novamente para frisar bem. Toda vez que o nosso resto for menor que o nosso divisor e nós não temos número aqui no nosso dividendo para nós podermos baixar, nós iremos acrescentar uma vírgula no nosso quociente e colocar um resto no nosso 0. E toda vez que nós baixamos ou acrescentamos um 0, nós temos que dividir. Agora, na tabuada do 24, que número me dá 60 ou chega próximo? Vamos dar uma olhada aqui novamente. Nós sabemos que 24 vezes 2 são 48 e 24 vezes 3, 72. 72 passa, porque nós precisamos de 60. Então, nós vamos utilizar o 2. Porque 2 vezes 24 são 48. 0 tira 8? Não. Então, nós vamos pedir emprestado do 6. O 6 passa a valer 5 e o 0 passa a valer 10. 10 menos 8, 2. 5 menos 4, 1. Agora, nós temos um resto menor que o nosso divisor. E quando o nosso resto é menor que o nosso divisor, quais são os dois passos a ser seguido? O primeiro é nós analisarmos se nós temos números ainda no nosso dividendo para nós baixarmos. Nós sabemos que nós não temos mais número. O próximo passo é acrescentar uma vírgula no nosso quociente e colocar o 0. Mas, nesse caso, nós só podemos acrescentar a vírgula uma única vez. Se nós continuarmos tendo o resto menor que o nosso divisor e nós já colocamos a vírgula, basta nós acrescentarmos o 0 e fazer a divisão. Então, se nós acrescentamos um 0, nós temos que dividir. E na tabuada do 24, que número me dá 120 ou chega próximo? Nós sabemos que é o 5, porque 24 vezes 5 é igual a 120. E 120 menos 120 é igual a 0. Se você querer tirar a prova real para ver se essa conta foi realizada de forma correta, o que você tem que fazer? Basta você pegar o seu divisor, que é o número que fica dentro da chave, multiplicar com o quociente, que é o número que fica abaixo dele, e acrescentar o 0. Se a multiplicação do divisor com o quociente acrescentado com o resto for igual ao dividendo, significa que você fez a sua conta de forma correta. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse.
Se você gostou do vídeo e se esse vídeo te ajudou, nós pedimos para que você nos deixe aquele mega joinha, se inscreva aqui no canal caso você seja novo, pois dessa forma vocês nos ajudam na divulgação tanto desse vídeo quanto do canal. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, se cuidem, ótimos estudos e nós aguardamos vocês para o nosso próximo encontro.